Bem-vindos ao Arco do Triunfo, o espaço do Agulha FM para as Crónicas Olímpicas. Aqui estaremos atentos ao que ocorrerá em Paris, palco das provas olímpicas na edição de 2024, e diariamente faremos aqui uma revisão e, consequentemente, uma crónica dos acontecimentos do dia. Para já, em contagem decrescente para esses Jogos Olímpicos de Paris 2024, faremos edições antevisão, como é o caso deste primeiro Arco do Triunfo na Golo FM. Os Jogos Olímpicos, um evento de dimensões colossais e de relevância mundial, tem uma história rica que atravessa milénios e continentes, evoluindo de uma competição religiosa na Grécia Antiga para um símbolo global de união. Com os próximos Jogos Olímpicos agendados para Paris, não há melhor símbolo para ilustrar este momento do que o Arco do Triunfo. Este monumento icónico, situado na Place Charles de Gaulle, é um testemunho de história e do espírito de superação. Mandado construir por Napoleão Bonaparte em 1806, em honra das vitórias do exército francês, o Arco do Triunfo é hoje um símbolo de unidade e perseverança. Tal como o arco acolhe aqueles que chegam a Paris, também os Jogos Olímpicos de 2024 acolherão atletas de todo o mundo, unidos pelo desejo de excelência e pela celebração da diversidade e do seu eventual triunfo. Paris, uma cidade conhecida pela sua arte, cultura e história, oferecerá um cenário único e inspirador para os atletas e para os espectadores. Antes da prometida edição de revista dos atletas que representarão Portugal nos próximos Jogos Olímpicos em Paris, na edição de hoje partimos do embrião e da história dos Jogos Olímpicos, até aos dias de hoje como os conhecemos. A história dos Jogos Olímpicos começa em Olímpia, no ano de 776 a.C., quando as primeiras competições foram realizadas em honra de Zeus. Estes jogos ocorriam a cada 4 anos e reuniam homens de toda a Grécia para competir em modalidades como corrida, como a luta e pentatlo, incluindo também salto em comprimento e lançamento do disco. As competições não eram apenas uma demonstração de força e habilidade, mas também eram eventos sociais e religiosos de grande importância. As mulheres, por outro lado, eram excluídas tanto de competir quanto de assistir, com exceção das sacerdotisas, uma ocupação bastante honrada no meio religioso. Além dos desportos, haviam festividades culturais e artísticas, tornando os Jogos Olímpicos um evento multidimensional. Com a ascensão do Império Romano, os Jogos Olímpicos perderam gradualmente a sua relevância. Em 393 d.C., o imperador Teodósio I, convertido ao cristianismo, na sua cruzada contra os cultos pagãos, decretou o fim dos Jogos. Olímpia foi abandonada e os seus templos caíram em ruínas, sepultando a memória dos Jogos por séculos. Este período de esquecimento durou mais de um milénio, até que os ideais do Renascimento despertaram o interesse pelas tradições clássicas, incluindo os Jogos Olímpicos. O renascimento dos Jogos só ocorreu em 1896, graças aos esforços incansáveis do barão Pierre de Coubertin, que via no desporto um meio para promover a paz e a compreensão entre nações. Os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna tiveram lugar em Atenas, como homenagem às suas raízes gregas. Participaram 14 países e 241 atletas, competindo em 43 eventos. Embora modesto comparado aos padrões contemporâneos, esse evento lançou as bases para o movimento olímpico global como conhecemos hoje. A cerimónia de abertura em Atenas incluiu desfiles de atletas e competições que reviveram o espírito de competição amigável e a excelência atlética. No século XX, os Jogos Olímpicos expandiram-se em tamanho e importância. Em 1900, as mulheres competiram pela primeira vez, precisamente na cidade onde marcam presença os próximos Jogos, em Paris, marcando o início de uma era de inclusão progressista. Os Jogos começaram a ser realizados em diferentes continentes, de Saint Louis em 1904 a Estocolmo em 1912, com cada cidade anfitriã a deixar a sua marca única no evento. Há um século, os Jogos, novamente em Paris, estabeleceram muitas das tradições que conhecemos hoje, incluindo a introdução do atletismo feminino e a adoção de um programa mais diversificado de desportos. A história dos Jogos Olímpicos é também marcada por controvérsias e desafios. As duas guerras mundiais forçaram o cancelamento dos Jogos de 1916, na primeira, e 1940 e 44 na segunda. No entanto, chegada ao fim a Segunda Guerra Mundial em setembro de 1945, o espírito olímpico renasceu em 1948 em Londres, no mundo ávido por paz e reconstrução. Esses jogos tornaram-se um símbolo de resiliência e esperança, com os países de todo o mundo a reunirem-se após anos de conflito. Londres 1948 foi também o primeiro evento a ser apelidado de Jogos da Austeridade, refletindo a necessidade de contenção e
contenção económica do pós-guerra. Durante a Guerra Fria, os Jogos Olímpicos foram palco de tensões políticas e globais com os boicotes de 1980, ou seja, com a ausência de atletas norte-americanos em Moscovo e, passado 4 anos, em sentido inverso e em jeito de resposta a acontecer o mesmo com atletas soviéticos em 1984 em Los Angeles. Mesmo assim, os Jogos continuaram a ser um cenário para feitos notáveis e momentos de união. À cabeça, nesse parâmetro, surge o fair play entre as duas Coreias na cerimónia de abertura dos Jogos de Inverno 2018 em Pyeongchang. Este evento foi, de facto, uma força ativa e demonstrativa de como o desporto pode transcender barreiras políticas e sociais. Os Jogos Olímpicos também evoluíram em termos de infraestruturas e organização. Em 1960, em Roma, foram introduzidas as transmissões televisivas ao vivo, transformando os Jogos num espetáculo global acessível a milhões de espectadores. A profissionalização do desporto trouxe avanços tecnológicos e recordes impressionantes, com atletas a tornarem-se ícones globais. A inclusão de novos desportos e a inovação de tecnologias de transmissão permitiram que os Jogos atingissem um público cada vez maior. No final do século XX e no início do século XXI, os Jogos continuaram a expandir-se. Sydney, no ano 2000, destacou-se pela sua excelente organização e atmosfera festiva. Pequim 2008 impressionou o mundo com a sua grandiosa cerimónia de abertura e infraestruturas de última geração, simbolizando a ascensão da China no cenário global. Pequim apresentou uma visão de modernidade, mas também de tradição, combinando tecnologia avançada com a rica herança cultural chinesa. Os Jogos de Londres, em 2012, foram notáveis pela sustentabilidade e celebração da diversidade cultural, enquanto os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, trouxeram os Jogos pela primeira vez à América do Sul, mostrando a vibrante cultura brasileira ao mundo. Apesar das dificuldades económicas e políticas que, para lá do tartan, originaram muita controvérsia, introspeção e um diálogo social sobre a situação do Brasil para lá do desporto. De um continente para o outro, Londres destacou-se por iniciativas ecológicas e pela inclusão de todos os segmentos da sociedade, enquanto o Rio de Janeiro realçou a paixão e a alegria do povo brasileiro. Tóquio 2020, com jogos planeados para serem uma celebração do progresso tecnológico e cultural do Japão, enfrentaram um desafio sem precedentes, a pandemia da Covid-19. Pela primeira vez na história, os jogos foram adiados, não cancelados, quando finalmente ocorreram em 2021, sem a presença de público. Simbolizaram a resiliência e a capacidade de adaptação humana em termos de crise. A ausência de espectadores trouxe uma nova e estranha dinâmica, mas também evidenciou a determinação dos atletas em competir apesar das múltiplas adversidades. Os Jogos Olímpicos, desde a sua origem em Olímpia até Paris 2024, são testemunho do desejo humano de excelência, fair play e paz. Refletem as nossas aspirações e desafios num palco onde, apesar das diferenças, a humanidade se une em torno da competição saudável e do respeito mútuo. A cada edição, os Jogos Olímpicos não só celebram o desporto, mas também promovem valores universais de solidariedade, respeito e união, numa altura em que, para lá dos recintos desportivos, e mesmo dentro deles, há que admitir, acontecem muitos fenómenos que em nada honram esses valores. Contrariamente a essas situações, aqui na Gol FM, com o seu acompanhamento, lado a lado com a nossa equipa, esperamos que a tendência continue, a celebração da diversidade, da força da união e esperamos de alegrias lusas. E que o Arco do Triunfo em Paris, como bastião e guardião deste evento monumental, testemunhe mais um capítulo brilhante na história olímpica. É com este apelo que nos despedimos. Amanhã e até 11 de agosto acompanhe o Arco do Triunfo, o portal das Crónicas Olímpicas, aqui na Gol FM.